Fala galera, aqui eu e o meu convidado Rafa Gubert, meu baita amigo. Vamos começar o segundo episódio do podcast Guri da Base. Fala, Rafa. Tudo bom, Léo? Prazer, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Eu sei que tu é um juventudista, assim, não vou falar roxo porque roxo é a cor do... eu sou juventudista verde, né? Juventudista verde tem que ser. E assim, conta como que começou essa tua paixão com o Ju? Quando eu tinha uns... Eu sempre gostei muito de futebol, mas eu assistia futebol pela TV, né? E o primeiro time, assim, que eu gostei mesmo foi o Flamengo do Rio. Porque eu assistia os jogos com meu avô e meu avô era fanático pelo Vasco. Fanático não, porque ele era fanático pelo Ju, mas ele gostava muito do Vasco. Aí eu, quando eu era criança, jogava o Zico no Flamengo, e eram os jogos que passavam na TV. E aí a minha primeira paixão, eu me apaixonei pelo futebol, eu me apaixonei pelo Flamengo. Mas daí quando o meu avô viu que eu estava gostando muito de futebol, ele começou a me levar no Jacone. E daí, quando ele me levou no Jacone, no início eu ia só para comer as pipocas e amendoim, né? Mas daí depois que eu comecei a ir bastante, assim, eu comecei a me apaixonar pelo Juventude. E daí de lá pra cá, eu tinha uns 10 anos, de lá pra cá eu nunca mais parei de ir. Sempre o Jacone pra mim é o lugar mais importante de Caxias, assim, um lugar que eu mais amo. Que massa, hein? Porque é uma paixão desde criança. Desde os 10 anos que eu sou juventudista, assim, verde. Eu sei que tu tem uma grande identificação com o Juventude, assim como o Ju também tem identificação contigo, né? Uhum. Porque tu aparece bastante nas redes sociais, com músicas que tu já fez. Uhum. E, assim, eu acho muito legal um torcedor símbolo, igual tu é, de um clube grande, né? Sim. Na verdade, para mim é uma honra, assim, porque toda a minha família ela é muito juventudista, né? Meu avô, que eu falo, ele era pai da minha mãe. Mas o meu pai e o meu avô também, por parte de pai, também são muito juventudistas. Então, toda vez assim que eu posso fazer alguma coisa pelo Juventude, eu me sinto também homenageando meus avós que já faleceram e meu pai que também já faleceu, né? Então eu fico sempre... É como se eu estivesse sempre homenageando a eles também, que me botaram essa paixão assim dentro do meu coração. Muito... É muito legal. Eu gosto muito desse negócio que o futebol ele traz essa ligação com a minha cidade, né? Que eu amo muito a minha cidade. E a minha família, né? A ligação com a minha família, com as pessoas que vieram antes de mim. Claro, né? E, assim, uma coisa que eu acho muito bacana também é que, há um tempo atrás, os caxienses, assim, não eram tanto, assim, apegados ao Juventude e ao Caxias. Era mais Grêmio e Inter. Na verdade, eu vejo assim, ó, o Juventude, ele era um time do interior, assim, normal, né? E as pessoas em Caxias, normalmente, elas tinham o time da cidade e o time da capital. Como na maior parte do interior do estado é assim, as pessoas torcem pelo time ali da cidade delas, mas também escolhem um entre o Grêmio e o Inter, né? Mas quando o Juventude assinou o contrato com a Parmalat em 94, o Juventude ele meio que se meteu entre os grandes, né? E aí a torcida do Juventude, ela ficou... O pessoal de Caxias começou as gerações que vieram em diante, elas começaram... Muita gente de Caxias começou a torcer exclusivamente pelo Juventude. E muitas pessoas também que não eram do Juventude também começaram a torcer exclusivamente para o Caxias. Eu acho que isso tem a ver com a entrada da Parmalat no Juventude. E dali em diante o Juventude também, depois que ficou 13 anos na Série A, né, ininterruptamente ali na Parmalat, o Juventude, a comunidade viu que era possível ter um time forte ali na cidade. E o Juventude mais uma vez está na Série A, né? Já subiu esses tempos, né? Há 3 anos atrás, e agora de novo subiu, e agora eu acho que o Juventude esse ano vai ficar. E nós vamos aprontar com gente aí que eu acho que tu não vai gostar muito. O Juventude sempre apronta um pouco aí com os grandes, inclusive parabéns pelo grande resultado contra o Flamengo, né? Foi lindo, foi muito emocionante, Léo. Tu tava no estádio? Tô sempre no estádio, e foi um dos grandes jogos assim que eu vi nos últimos anos. Foi muito, muito legal.
E o Ju tá jogando uma bola que todos nós estamos acreditando que esse ano a gente fica. E a gente vai brigar por uma Sul-Americana. E, assim, o Juventude, no jogo contra o Inter, né, que eu acompanhei, o Juventude, assim, o Inter, naquele gauchão, tava fazendo todo mundo apanhar. Inclusive o Grêmio, porque era um estilo de jogo que eles pressionavam, trocavam bola com passes rápidos. Só que quando chegou nesse jogo com o Juventude, assim, não deixaram o Inter jogar. O Inter teve muita dificuldade. O primeiro jogo foi aquele 0-0. O segundo jogo foi 1-1. E aquele resultado que pra mim, né, foi horrível nos pênaltis, porque um pênalti vergonhoso batido pelo Robert Renan, mas com certeza para todo o torcedor juventudista foi muito importante e muito legal, né? Eu adorei o pênalti do Robert Renan, devo te dizer que eu achei linda. Aquela cavadinha foi das cavadinhas mais bonitas que eu já vi. Sinto te informar, né? Mas aqui, sabe que nesse passo a gente é muito amigo, mas daí eu torço para um time e tu torce para o outro. Mas eu acho que o que aconteceu é que o Inter ele tava jogando uma bola redonda, só que o Juventude ele se dá melhor com esse time que o Juventude tem, com os times que jogam e deixam jogar. E o Inter, com aquele toque de bola e tal, ele também dá muito espaço. E o Juventude conseguiu jogar melhor, tanto que o Juventude está tendo dificuldades agora no Nacional com os times menores, tipo com o Vitória, empatou aqui. E aí quando pega um time que nem o Flamengo, que pegou quarta-feira, que joga e deixa jogar, aí o Juventude consegue jogar melhor, porque é um time de toque de bola. Já quando foi para a final, que foi o Juventude e Grêmio, aí o Grêmio veio retrancado jogar o primeiro jogo em Caxias para levar o jogo para Porto Alegre. O Grêmio jogou com o regulamento embaixo do braço. E no meu entender, o Inter achou que ia passar a patrola por cima do Juventude e não deu certo. Porque já tinham passado ali, né, quando não era mata-mata, quando era mesmo... Sim, o Inter estava ganhando de todo mundo. Ganhou com os reservas do Ju em Caxias. É verdade. O Juventude é um time que joga com raça, né? Com raça, porque daí chega o Inter com o Robert Renan tentando dar cavadinha, daí os jogadores com o pezinho mole, e chega o Juventude com toda a raça, a garra em campo para conseguir arrancar um ótimo resultado, né? Foi bem isso. Acho que isso tem chamado muita atenção do Juventude, que tá todo mundo pegando muito, muito firme, e eu acho que eles se conscientizaram, porque tecnicamente o Juventude, principalmente agora, por exemplo, na Série A, ou quando ali no Gauchão, quando era um adversário da Série A, que era o Inter, o Juventude tem a noção de que tecnicamente ele é inferior. Então ele não pode ser inferior na raça, na garra, né, na aplicação tática. Tem que correr mais para conseguir superar a inferioridade técnica. E me parece que o Juventude entendeu isso perfeitamente e está todo mundo correndo e pegando junto. A torcida ama esse time do 1 ao 11, assim, muito legal. Entendeu mesmo, né? Porque o Inter chega com Alan Patrick, Ener Valencia, Borré, todos esses jogadores estrelados, e o Juventude chega mesmo com a raça. É verdade. Porque se eles não têm, assim, porque o time do Inter, assim, tipo, se tu colocar no papel, tu pensa, meu Deus, que timaço. É um timaço. O Juventude, assim, se tu colocar no papel, tu pensa que é um bom time, até porque é, só que, assim, tu vê que eles vão precisar batalhar mesmo. É verdade. Pra ganhar de um time que nem o do Inter. Sim, o Juventude da Série A, ele é o 20º orçamento, né? Todos os outros clubes têm um orçamento superior ao Juventude. Os outros 19, inclusive mais 3 ou 4 da Série B, tem um orçamento superior ao Juventude. E aí o Juventude ele tem que se valer da raça, do fator local, que o Jacone sempre foi um lugar bem difícil de jogar, porque é perto, a torcida é apaixonada e tem ainda a questão do frio, da chuva. Então o Juventude ele se cerca de todas essas nossas armas assim para conseguir os resultados. Tanto que o Juventude esse ano está com 4 vitórias no campeonato e as 4 foram conseguidas ali no Jacone. Então, o Juventude é daqueles times que em casa... O Jacone é o nosso caldeirão. Em casa ali para ganhar, pode até ganhar de nós, mas tem que suar bastante. Tem que. E, assim, um exemplo de raça do Juventude foi no ano passado na Série B. Porque
não tava na zona de rebaixamento quando o Carpini entrou? Tava o Juventude quando o Carpini entrou. O Carpini entrou na 7ª rodada. O Juventude tinha jogado 6 jogos, então eram 5 derrotas e 1 vitória. Era o último colocado e o Carpini já entrou e já ganhou 3 seguidas. E aí dali em diante foi assim, sempre subindo, e o Juventude foi entrar entre os 4 já bem no final, assim, mas foi assim, de degrau a degrau, e era o mesmo time, não teve contratações. Foi o Carpini que conseguiu juntar, assim, o Carpini no passado ele foi muito, muito importante. E a diretoria de também identificar que tinha trazido o Pintado, que era o técnico, que foi o técnico do outro acesso, e na 6ª rodada dispensar o treinador e pegar um outro. Assim, tu vê que era pra acontecer, porque depois daquele desempenho, assim, ótimo pra dizer o mínimo do Carpini no Juventude, o São Paulo abriu o olho e assim, né, contratou o Carpini pra ser o técnico depois da saída do Dorival. É verdade. Só que o Carpini, assim, foi até zoado, tiveram até memes com o Carpini de tão mal que ele foi. Então, assim, aconteceu porque era pra acontecer. Verdade. Se o Carpini, assim, o último ano que o Carpini rendeu, era o ano que ele tinha que render. Uhum. E tu vê que eu acho que o que aconteceu ali com o Carpini também tem um pouco da falta de paciência que existe no futebol brasileiro com treinadores emergentes. Porque, tipo, quando eles contratam um treinador estrangeiro, um português, por exemplo, eles dão tempo para o treinador trabalhar, e aí tem toda uma tolerância, sabe que está implantando um novo tipo de jogo. E aí o São Paulo, eu achei que eles foram muito imediatistas com o Carpini, que ele ficou 4 meses só no São Paulo. E agora ele foi pro Vitória, que daí é um time que daí já não é um time de tão grande quanto o São Paulo, e que não né? se espera tanto. Que não se espera tanto, que não tem tanta cobrança. E aí o Carpini já... O Vitória estava em último, agora o Vitória já está lá no meio da tabela. Nos últimos 4 jogos o Vitória ganhou 3. É verdade. Então o Carpini ele é um bom treinador. O Vitória ganhou do Inter, ganhou de 4-2, inclusive, do Atlético Mineiro. Isso aí. O Vitória é um que pode também aprontar, e bastante, na Série A. Mas eu espero que não apronte. Eu espero que esse ano o único que apronte seja o Ju, porque a gente precisa que 4 fiquem para baixo de nós, né? Então o Vitória, quando o Vitória, o Atlético Goianiense, o Criciúma, esses times são os times que na verdade brigam com o Juventude, no meu entendimento. Porque os que estão na zona do rebaixamento agora são times muito grandes e provavelmente agora na janela eles têm muita grana para investir e a tendência é que eles consigam sair dali. E o Ju tem grana para fazer poucas contratações e elas têm que ser certeiras, né? Então, no final das contas, esses times... O Fluminense é o lanterna agora, mas eu não acredito que o Fluminense vá cair. Acho muito difícil porque é um time muito bom. Tá num péssimo momento, tanto que o Diniz caiu, né? Mas eu acho que o Fluminense logo já tá pega os trilhos e consegue subir. Mas essa questão do Fluminense, sinceramente, por mais que é aquela mesma coisa, no papel é um timaço. Só que aí tu vai ver, o Fábio tem 43 anos, Felipe Melo já com 40, o Cano já tá com uns 37. Eu não sei a idade do Cano, né? Mas ele já é veterano. O Thiago Silva, eu acho que é o único velho, o único, assim, tipo, velho, sim, pros termos do futebol, que pode realmente render alguma coisa. Porque o time do Fluminense tá vendo bem com o John Kennedy, assim, tipo, com os mais novos. Só que agora que o John Kennedy foi afastado, que eles investiram no Thiago Silva, mas que é um jogador veterano. Velho, sim, veterano, eu acho que vai ser um time, assim, meio de tabela pra baixo. Não, eu acho que agora já nem tem mais tempo para ir lá para as cabeças. Mas eu acho que não cai. Acho difícil de cair. Olha, eu acho que pode cair, porque esse começo de tempo foi muito ruim, né? De campeonato é terrível, terrível. Igual o do Grêmio. O Fluminense e o Grêmio estão decepcionando muito. O Corinthians... e o Corinthians eu achei assim, o Corinthians para mim desses 3 que tu falou, o que eu acho pior assim é o Corinthians.
Eu É acho que o verdade. Corinthians, porque eu vi eles jogando ali em Caxias com o Ju e o time do Corinthians está bem fraco. Só que nem eu te falei, agora tem a janela e esses times grandes eles podem fazer contratações muito, muito pontuais que podem resolver, né? Então a gente vai ter que esperar essa janela para saber o que esses times vão aprontar. É verdade, porque a janela do meio do ano é uma das janelas, assim, tipo, mais importantes. É a janela mais importante, pelo menos no meu ponto de vista. Porque os jogadores europeus estão encerrando o contrato, por Encerrando o exemplo. contrato. O Inter tá de olho em comprar o Di Maria. É. Eu acho que isso pode ser improvável, mas imagina ver um jogador igual o Di Maria jogando no Brasil. É igual o Suárez no Grêmio, É a só mesma que coisa. não é assim um jogador tão completo assim igual o Suárez, mas é um jogador assim que se tu pensar é quase a mesma coisa. É, eu acho que eles se equivalem, assim, eles- muito bons de assim que são reconhecidos mundialmente, né? E o Di Maria é atual campeão do mundo, né, com a Argentina, verdade. então seria uma Inclusive, fez um gol na contratação. final. Exatamente. Seria uma contratação assim, como se diria antigamente, de fechar o aeroporto. Assim, que a torcida lota o aeroporto, assim, que dá aquela confusão, porque é realmente é uma baita contratação. Isso é uma contratação que, por exemplo, o Ju não tem como fazer. Não tem. Sabe, o Ju conseguiu contratar o Nenê, que os caras estão achando que é a maior contratação da história do Juventude, que é um jogador, né, que jogou no PSG, teve uma carreira bonita, jogou no Vasco, no Fluminense, Sim. no São Paulo, só que o Nenê, o Juventude só conseguiu contratar ele porque o Nenê já está com 42 anos. Porque senão a Juventude não teria condições, né? Então o Nenê veio e está muito aplicado, o Nenê é muito importante no Juventude, mas o Nenê só conseguiu chegar no Juventude porque ele já estava pensando em parar. Então essa é a luta, a batalha do Juventude. Mas assim, na época da Parmalat, como ela também patrocinava o Palmeiras, assim, ela era praticamente dona do Juventude e do Palmeiras, né? Na verdade era uma cogestão, porque o Juventude ele continuava mandando no clube, mas a Parmalat cuidava da parte do futebol, né? Então as contratações que vinham, tinha um homem da Parmalat que era o Brunoro, que era o cara que fazia a ligação dos jogadores do Palmeiras para o Juventude. Então, por exemplo, tanto tinha no Juventude jogadores que não tinham dado no Palmeiras, não tinham dado certo, como tinham jogadores que eram afastados do Palmeiras por indisciplina ou alguma coisa, ou também jogadores que a Parmalat contratava e primeiro usava o Juventude como laboratório e depois mandava para o Palmeiras. Tipo o Cafu, né? Tipo o Cafu, mas o Cafu foi mais uma coisa que, tipo, tinha uma cláusula no contrato do Cafu, que o Cafu jogava no São Paulo. E aí, quando ele foi pro exterior, tinha uma cláusula no contrato dele que se ele voltasse pro Brasil, ele não podia voltar para um time de São Paulo primeiro. Ele primeiro teria que passar por um outro time. E daí ali foi uma artimanha que a Parmalat fez, tanto que o Cafu jogou só 3 jogos pelo Juventude. Ele veio para o Juventude, jogou 3 jogos e daí já foi para o Palmeiras. Então o Cafu foi um jogador, embora ele seja um bicampeão mundial, né? Ele não foi bicampeão mundial pela seleção brasileira, né? Ele não teve uma história no Juventude porque ele jogou só 3 jogos. Bah, isso é triste, né? Porque ontem até eu tava dando uma olhada sobre o Juventude, né? E daí eu vi, como assim o Cafu já jogou no Juventude? O Cafu jogou. E ele veio depois, ele jogou no jogo que a gente fala os 100 anos do Juventude. A gente não fala o centenário do Juventude. Tu sabe por quê? Por quê? Por que tu acha que o juventudista não fala a palavra centenário? Então, no jogo dos 100 anos do Juventude, o Cafu veio jogar aqui. E daí, nossa, foi até impressionante, porque foi em 2013, ele já tinha parado de jogar há muito tempo, e ele continuava magro e continuava correndo muito, ele jogou um bolão. Para quem não sabe, né, Léo, é importante a gente dizer que Centenário é o nome do estádio do Caxias. Exatamente. Assim, quem vê o Juventude hoje em dia e não sabe, assim, os títulos que o Juventude já chegou a ganhar, pensa que é um time que nunca ganhou algum título realmente relevante. Só que, assim, na década de 90,
o Juventude ganhou em 94 A Série B. a Série B, em 98 o Gauchão, em 99 a Copa do Brasil. E chegou a participar da Libertadores em 2000. Então, e eu acho que da Sul-Americana em 2005, né? Isso aí, exatamente, Léo. E legal que em 98, quando o Juventude foi campeão gaúcho, porque depois o Caxias foi campeão em 2000 e depois o Novo Hamburgo também foi campeão gaúcho, né? Mas quando o Juventude foi campeão em 98 do Campeonato Gaúcho, fazia desde 1954 que um clube que não fosse a dupla Grenal não era campeão. Em 54 tinha sido o último time campeão. E não era nem do interior, era o Renner de Porto Alegre. Então, de 55 até 98, nenhum time tinha sido campeão gaúcho que não fosse ou Grêmio ou Inter. Então, o Juventude também quebrou um tabu gigantesco, né? Gigante, claro. Porque, assim, quem manda, assim, no estado é a dupla Grenal. Só que existem times, assim, tipo, com torcidas apaixonadas, tipo o Juventude, o Caxias e até o Brasil de Pelotas. Que a torcida joga junto, e isso faz toda a diferença. Porque tu vai lá ver um jogo do Santa Cruz, sabe? Aquele que só subiu de divisão ano passado. Ninguém torce, porque, assim, é um time muito ruim. E, assim, por exemplo, aqui em Farroupilha, tu olha qualquer família de Farroupilha. Ué, por que eles não torcem pro Brasil de Farroupilha? Porque o Brasil de Farroupilha é um time muito fraco, muito fraco. E nem se chegasse a disputar uma segunda divisão do Gauchão, teria um torcedor praticamente. Isso aí eu acho que tem muito a ver, porque a gente cria paixão pelo clube quando na nossa infância. E a criança gosta de ganhar, né? Então, se tu tá torcendo para um time... Por isso que a torcida do Juventude, que eu te falei antes, ela cresceu tanto no período da Parmalat. Porque uma geração viu o Juventude conquistando o estado, conquistando o Brasil. E isso fez com que a torcida do Juventude crescesse muito. Hoje a torcida do Juventude dentro de Caxias ela é bem numerosa e bem atuante, bem apaixonada. Porque, assim, o Juventude domina Caxias. Por mais que também tenha vários torcedores do Caxias, o Juventude, assim, é o melhor time e geralmente as pessoas, assim, que não tem muito vínculo com o time pensam que vão torcer pro melhor. Só que, assim, se eu fosse de Caxias, o meu pai fosse do Inter, igual ele é, né? E o Juventude tivesse no lugar do Inter, e o Inter tivesse no lugar do Juventude, assim, eu ia torcer pro Juventude. Assim, desculpa se eu, assim, me ultrapassei um pouco colocando o Inter talvez muito à frente. Nada a ver, imagina, Léo. Mas é que o Inter tá mais tempo. Claro, não, mas não dá pra comparar, né? Não dá pra comparar. Não, o Inter tem até uma comparação. Não, só nos últimos anos, assim, mas o Inter, eu sei o tamanho do Inter, eu sei o tamanho do Ju, né, Léo? Sim. Bem tranquilo, tá louco, fica tranquilo. Eu sei, o Ju é um time médio. E o Inter é um gigante do futebol brasileiro. Eu sei disso, imagina. O Inter é que nem o Grêmio. E o Ju... Sabe o que é? Vamos comparar assim, ó. O Inter e o Grêmio é o Atlético e o Cruzeiro. E o Juventude é o América Mineiro. Entende? É assim. Sabe? É como... Vamos nesse... Sabe? Se fosse comparar com outro estado... O Ju é o enxerido ali, é o time que se meteu no meio de dois gigantes, né? O Juventude é um time que se meteu ali no meio de um lugar que já tinha dois times gigantescos, né? Talvez também, assim, pensando em 3 times, a gente também pode colocar como o Botafogo no Rio de Janeiro. Exatamente. O Botafogo também, porque o Botafogo... Só que o Botafogo é assim, ó, o Botafogo ele tem uma história muito gloriosa.
Tanto que eles chamam o Botafogo de glorioso, Glorioso, né? é. Que o Botafogo, lá nos anos 60, o Botafogo era o maior time do Rio de Janeiro, que era o rival do Santos, do Pelé. Porque o Botafogo era o Botafogo do Garrincha, do Zagallo, do Newton Santos, do Didi. Então o Botafogo era um timaço. E o Botafogo ele foi perdendo força. Né? De anos para cá o Botafogo perdeu força, mas lá antigamente o Botafogo era gigante. E o Ju foi gigante só... Nunca foi gigante, mas o Ju chegou a ser grande na época da Parmalat. A Parmalat influenciou bastante nos times do Brasil. Porque, na verdade, o Juventude e o Palmeiras tiveram tempos de glória com a Parmalat. Mas, assim, dá pra ver a diferença mesmo pensando depois que a Parmalat sumiu do futebol. Porque o Juventude ganhou a Série B, o Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil, que são títulos de expressão. E o Palmeiras também, né? O Palmeiras da Parmalat era um timaço. E depois que a Parmalat saiu, dá pra ver assim que foi só decaindo cada vez mais. Os dois. Daí o Juventude perdeu. Foi quantos anos seguidos que eles ficaram na Série A? 13 anos. Foi de 95 até 2007. Então, a Parmalat saiu do futebol e foi só decaindo tanto o Juventude quanto o Palmeiras. Que o Juventude perdeu a sequência dele de anos na Série A e o Palmeiras também conheceu a Série B logo depois. É verdade. E a Parmalat, quando ela entrou no Palmeiras, que primeiro ela veio para o Brasil por causa do Palmeiras, né? Porque a Parmalat ela já patrocinava, além do Parma, né? Que é da cidade dela, o Parma era fortíssimo, né? O time forte do Parma jogava o Verón, por exemplo, que depois fez história, né? Um jogador sensacional, né? Que foi presidente do Independiente agora recentemente, foi um grande jogador, campeão da América pelo Independiente também, que nem o pai dele também. Quando a Parmalat patrocinou o Palmeiras estava numa fila gigantesca, fazia 17 anos que o Palmeiras não era campeão. E aí a Parmalat pegou o Palmeiras e o Palmeiras foi campeão, né, só por conta da Parmalat. E aí tanto o Palmeiras quanto o Juventude... eles não se prepararam para o dia que a Parmalat saísse. Aí o Palmeiras começou a se endividar, porque tinha todos aqueles jogadores que custavam peso de ouro e não tinham grana para pagar os salários e tudo mais, e o Juventude também tentou manter o padrão Parmalat, mas sem o patrocínio, e logo o Juventude já estava todo endividado e os dois foram para o buraco. Mas... como tiveram períodos gloriosos, a torcida também se acostuma, a torcida cresce e também fica mais fácil para tu conseguir voltar. Prova é que o Juventude agora, né, com as próprias pernas, conseguiu pela segunda vez subir, né, nos últimos 4 anos o Juventude subiu 2 vezes para a Série A. Então, assim, aquele famoso time ioiô, né? Porque subiu, caiu. Subiu, caiu e agora subiu pra tentar, né, conseguir escapar do rebaixamento, que eu acho bem provável, porque esse ano o Juventude tá indo muito bem, assim, tá sendo uma pedra no sapato dos times, adaptando pro futebol, uma pedra na chuteira, né? Exatamente. Eu acho que esse time do Ju é o melhor time do Ju dos últimos anos, assim. Eu tenho essa convicção. Agora, essa história de ser um ioiô é a tendência mesmo de times do tamanho do Juventude. Porque são 4 vagas de rebaixamento e a gente tem pelo menos uns 15 clubes que são gigantes no futebol brasileiro. Ou gigantes ou grandes. Ou times de capital. Sabe? E o Juventude, como eu falei ali no início do nosso podcast aqui, o Juventude é o menor orçamento. Então, quer queira, quer não queira, é um trabalho muito difícil. O Juventude ficar na Série A já é um objetivo que é muito difícil. Mas esse ano eu acho que a gente vai ficar. Olha, olhando para esse time, eu não acho tão difícil, não. Porque, assim, eu acho que o Juventude e o Vitória vão ficar esse ano. O Criciúma ganhou até de 4-0 no Vasco. O Criciúma é um que também pode ficar.
Só que assim, daí sobra o Atlético Goianiense, que empatou com o Inter e com o Grêmio, ou seja, também pode incomodar. E os 4 que acabaram de subir me dá a impressão, pelo menos, de que não vão cair. Talvez o Atlético Goianiense. Mas assim, a Série A é muito disputada porque a maioria dos times são grandes. Então, é muito assim, difícil. a camisa dos times é muito pesada. Assim, tu vai ver lá na Alemanha, o Bayern de Munique nunca que seria, né, rebaixado. Só que porque o Bayern de Munique é um dos únicos grandes dali, né? E como aqui no Brasil quase todos são grandes, volta e meia tu vê o Inter rebaixado, o Grêmio rebaixado, Fluminense Palmeiras, rebaixado. Vasco, Fluminense. Até pra Série C, né? O Fluminense foi pra Série C. Então. E tu citou um exemplo muito legal que quase todos os campeonatos têm os gigantes, né? E são pouquíssimos. Se tu pegar também a Espanha, é o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético de Madrid. Se tu pegar a Itália, também os clubes gigantes é os 2 de Milão, a Juventus e a Lazio. E a Lazio e o Roma, vamos dizer, vamos botar Napoli esses 5. também. Mas Napoli o Napoli também. É que o campeonato. Napoli, assim, ó, o Napoli também é um clube que ele cresce muito a partir dos anos 80, por quando chegou o Maradona. Mas até então o Napoli era um time muito simples, que era um time do sul da Itália, um time de uma região que é bastante. Que é bem mais pobre que o restante do país. E o Maradona, naquela época. Nos anos 80, os times italianos eles só podiam ter 3 estrangeiros. Então, por exemplo, os grandes craques eles não jogavam nos timaços sul-americanos, os craques sul-americanos. Tanto que o Maradona jogava no Napoli, o Zico jogava na Udinese, o Sócrates jogava na Fiorentina. Não eram os times grandes, eles normalmente os estrangeiros, porque na época os que eram europeus também eram considerados estrangeiros. Então, eles contratavam jogadores europeus e os sul-americanos acabavam indo para times menores. Então, o Napoli ele cresce muito com a chegada do Maradona e depois a chegada do Careca. Sim, porque tanto o Maradona quanto... Assim, o Maradona e o Careca não tem comparação, mas o Careca também foi um grande jogador, né? Foi um enorme jogador, ele jogava muita bola. Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 80. Ele era para ter sido o centroavante da Copa de 82, só que ele se machucou. Ele era muito bom de bola. E aí o Serginho acabou sendo o centroavante da Copa de 82, mas ele destoava, que ele era mais aquele centroavante mais matador, assim, mas ele era meio desengonçado. E o Careca jogava muita bola. E aí o Careca, ele, na minha opinião, assim, ele só foi superado depois por 2 caras, que foi o Ronaldo Fenômeno e o Romário, de centroavante assim que apareceram no futebol brasileiro. Mas ele era muito, muito, muito bom. Assim, quando tu pensa em centroavante no futebol brasileiro, não sei porquê, mas não se encontra, assim, tantos nos últimos anos, porque, assim, parece que a única tendência é tentar driblar. Só que, assim, um centroavante driblador é muito eficiente. Só que, assim, quando tu vê um cara matador, né? São poucos, né, hoje no futebol mundial, não só no brasileiro. Eu acho que, assim, ó, eu tava até falando no quarta-feira no campo, pra mim, o Pedro do Flamengo é dos 3 maiores centroavantes do mundo. Pra mim, o Pedro do Flamengo, assim, o 9 matador, sabe? Ele, pra mim, ele é do nível do Lewandowski e do centroavante do Manchester City. O Haaland? O Haaland. Pra mim, os 3 melhores do mundo, pra mim, são esses 3. Eu acho que o Haaland tá um pouco à frente, né? E o Lewandowski eu acho um craque, mas depois deles eu acho que não tem ninguém melhor que o Pedro. Olha, sabe Na minha opinião, né? Claro. Que existem 2 palavras que podem mostrar um baita jogador. Pode ser o craque e o monstro. O monstro é tipo o Haaland, um cara forte e que chega, assim, pra decidir. E o craque é um cara, assim, igual o Ronaldo Fenômeno, habilidoso. O CR7 é monstro, entendeu? Porque o CR7 é mais um jogador que vai pra decidir.
E o Romário, por mais que, né, ele fosse até um pouco matador, eu acho que ele era muito habilidoso. Então o Romário também é um craque. Eu acho assim que o Pedro do Flamengo é um ótimo jogador, mas pro nível do futebol brasileiro. Porque, assim, eu também não sei o que o Lewandowski poderia fazer no futebol brasileiro. Assim, a única maneira da gente, assim, descobrir na prática a diferença entre o futebol brasileiro e o europeu é chamando um cara pra vir aqui pro Brasil. Exatamente. Não sei como, assim. Daí, se chamarem o Lewandowski pra vir aqui, provavelmente, assim, na teoria, ele teria um desempenho melhor. Só que também vai saber, porque aqui chegam junto, é um futebol diferente. Isso vai muito da adaptação, né? Eu me lembro que em 2010, a gente estava falando antes das grandes contratações ali da dupla Grenal. Em 2010, quando acabou a Copa de 2010, o craque da Copa foi o Forlan. É verdade. E ele comeu a bola na Copa e ele veio jogar no Inter. E não deu certo. E ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo. É né? verdade. Então é muito, às vezes o jogador não se adapta. Em compensação, o Suárez ano passado, como se diz no futebol, sem joelhos, né? Ele veio aqui e ele conseguiu fazer muita diferença. Muita diferença. Então, por exemplo, nós estávamos falando da Copa de 2010, em 2014, o James Rodrigues foi um grande jogador na Copa aqui do Brasil. Ele veio para o São Paulo e não deu certo. Agora está no São Paulo, parece que até voltou agora, mas ele até agora ele não mostrou o que veio, né? Então vai da adaptação. Às vezes o jogador não se adapta ao estilo de jogo, às vezes o jogador também não se adapta com o grupo de jogadores, tem a barreira da língua, né? Então, como serve para cá, serve para lá. Por isso que quando o Pedro, por exemplo, ele foi para fora, foi jogar na Fiorentina e não deu certo. Mas ele também pode simplesmente não ter se adaptado. Porque eu acho realmente assim, o Pedro, a comparação do Pedro com o Gabigol, por exemplo, eu acho o Pedro muito mais matador que o Gabigol. Eu também. Sabe? Tipo assim, cara, sobrou pra ele, é gol. Sabe? O Gabigol é pipoqueiro. O Gabigol, ele tem habilidade, ele sabe, ele consegue jogar mais pra trás, sabe? Às vezes eles deixam o Pedro lá de 9 mesmo e botam o Gabigol mais como um ponta de lança, assim, um meia, e ele consegue jogar. O Pedro, o negócio dele é ali dentro da área. Mas ali dentro da área ele é um terror, cara. Sobrou pra ele, é bola pra dentro. Eu acho ele muito bom nesse sentido. De centroavante e centroavante, sabe? Eu acho ele, assim, top, assim, do mundo pra mim. Só que eu acho, assim, que na Europa, assim, pensando assim nesse nível mundial, o Pedro na Copa até que jogou bem. Ele fez um gol ali de pênalti contra a Croácia, fez uma jogada muito boas. Só que eu acho que em escala mundial o Pedro é um jogador que não conseguiria se adaptar. Pelo menos na minha opinião. Pode ser. É que tem poucos, né? Eu acho que isso também vai muito das mudanças do futebol. Sabe? Hoje parece que não tem mais muito espaço para o jogador jogar entre os dois zagueiros. Sabe? Hoje todo time do mundo praticamente joga com 2 linhas de 4 na defesa e o centroavante ele fica ali enfiado, não tem mais espaço. Sabe, antigamente, ali quando tinha os centroavantes muito bons, eles eram marcados praticamente apenas pelos 2 zagueiros. Hoje, quando tu vê o futebol, a defesa, quando o time está sendo atacado, normalmente parece uma defesa de handebol. Tem 2 linhas de 4, às vezes muito próximas. Tu olha um jogo do Manchester City, é uma loucura. Os adversários sempre estão com umas defesas com 2 linhas muito próximas, às vezes até uma linha de 5 e uma linha de 4. Então, essa mudança no futebol, ela também fez um pouco que o centroavante ele também foi perdendo quase a serventia, porque eles preferem um jogador que tem habilidade para conseguir infiltrar e furar essas linhas. Então, eu acho que também essa ausência do centroavante é porque também não existe mais estímulo nas categorias de base, para ter aquele cara que é a presença diária, sabe? Tanto que esses 3 que nós estamos falando, os 3 são muito altos e muito fortes,
sabe? O Lewandowski, ele é o Haaland, ele é um demônio, ele é muito forte, né? Ele é um cara altíssimo, forte. O Lewandowski é muito alto e o Pedro também é muito alto. Porque são as características físicas ainda conseguem fazer com que ele jogue daquele jeito. Agora, o Romário era um cara que era bem baixinho e ele tinha a velocidade, mas ele tinha pela frente muitas vezes apenas os dois zagueiros, né? Hoje as defesas são muito mais fechadas. Hoje em dia, uma das maiores diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol europeu é que quando tu vê os jogadores brasileiros marcando, eles parecem um bando de loucos. Assim, parece que eles vão sem freio. Na Europa, os jogadores defensivos têm mais noção tática. Muito mais. E o que diferencia um atacante que passa pelos jogadores aqui no Brasil para um jogador que passa lá na Europa é que lá na Europa precisa ser diferenciado para poder passar numa marcação tão difícil. É verdade. Porque aqui no Brasil eles não deixam ninguém jogar, lá eles deixam, só que deixam tudo fechado. Uhum. Assim, então eles conseguem ficar com a bola, ficar passando, só que o problema é encontrar um espaço. E aqui no Brasil não, pressionam, tentam roubar a bola de qualquer maneira, mas, assim, é uma marcação muito inferior. Assim, é a mesma coisa que tu comparar a noção que as pessoas tinham antigamente com hoje em dia, porque, assim, no Brasil eles chegam com muita, assim, loucura, parece. Uhum. Eu acho que tu toca num assunto que eu acho interessante, que o que eu tenho visto no Juventude, essa aplicação tática que a gente falou, né? Que o Juventude precisa usar para superar os adversários de maior investimento, que o Juventude ele aprendeu uma maneira europeia de marcar. Por exemplo, o Juventude tem uma defesa muito bem postada e o Juventude não faz falta. O Juventude faz falta assim só quando é estritamente necessário. Por quê? Porque a gente vê que tem cada vez mais, como as defesas são muito fechadas, os clubes, os gols saem muito de bola parada. Tanto que no jogo do Juventude, os 2 gols do Juventude foram um de uma falta lateral e um de um escanteio. Porque aí tu tem todo mundo lá na área. Tu bota todo mundo dentro da área, a probabilidade de um zagueiro fazer um gol de cabeça, a probabilidade de uma jogada ensaiada, né? Tu vai botar a bola ali muito perto do gol, aérea, é uma jogada difícil de ser marcada. E o Juventude não faz falta, justamente para fechar a defesa e para não ter a chance de botar os zagueiros do outro clube, do outro time lá dentro da área. Por exemplo, no jogo Juventude e Palmeiras em São Paulo, tu imagina a pressão que o Ju sofreu. No primeiro tempo, o Juventude não fez nenhuma falta. Nenhuma falta. O Juventude jogou todo o primeiro tempo contra o Palmeiras pressionando e o Juventude não fez nenhuma falta. Por quê? Os times do Abel Ferreira sempre têm a jogada ensaiada como um dos pontos fortes, né? É verdade, no escanteio o Palmeiras é um perigo. O Palmeiras no escanteio é meio gol. Então o Juventude tem essa aplicação tática de estar todo mundo marcando, mas não fazer falta boba. Ele já tem essa noção, né? De não fazer falta à toa, que é o que eu vejo muito aqui no Brasil. E assim, por mais que hoje em dia os cobradores assim de falta, assim, não para cruzar, mas para bater direto, parece que estão em falta, que estão esgotados já, né? Assim. Eu acho que isso... O Ju tem 2. Mas a gente não tá emprestando nenhum, tá? A gente tem o Nenê e o Jean Carlos, que são dois grandes batedores de falta, 2 canhotos que batem muito bem falta. Mas eu também acho que tem a ver com o tamanho dos goleiros. Porque o futebol ele evoluiu muito e uma vez não tinha... Quando tinha aqueles jogadores que faziam gol de falta todo jogo, nos anos 80, por exemplo, sequer existia o treinador de goleiro. Então os goleiros assim, cara, a bola aqui ia na gaveta, os goleiros eram goleiros de 1,80 m, tu pega o Tafarel, hoje ele jamais seria um goleiro, que foi um dos grandes, se não o maior goleiro brasileiro de todos os tempos.
O goleiro do Grêmio era o Mazzaropi, que também era menor ainda que o Tafarel. Hoje, tu pega os grandes goleiros do mundo, ou qualquer goleiro que se preze, assim, que tá jogando numa Série A, é tudo goleiro de 1,90 m para cima. E isso dificulta para um batedor de falta. A envergadura do goleiro, né? Tu bota uma bola na gaveta, o goleiro voa e pega. Então, eu acho que ainda existem os batedores muito bons, só que os goleiros estão muito melhor. Além do que, também não existe mais o estímulo para o batedor de falta também. Isso é verdade, porque tem sempre o cara lá do fisiologista e tal, que não deixa mais os caras, depois do treinamento, bater muita falta, porque pode dar distensão e tudo mais, né? Então existe essa... Eu acho que é uma combinação dessas duas coisas, que o futebol virou muito mais uma ciência do que só uma galera jogando bola, né? Que uma vez o futebol era... Quem jogava bem, jogava. Assim. Né? E agora o cara tem que ser um atleta, o cara tem que ter uma vida regrada, porque senão o cara já não consegue jogar num campeonato com muita intensidade. Assim, ali antes tu falou que os goleiros, assim, tu deu o exemplo do Tafarel, que tinha 1,80 m, e hoje em dia é considerado um goleiro baixo. Seria baixinho, né? Sim, e eu não sei se tu conhece o Jorge Campos. Sim, o Aquele goleiro do mexicano. México, é. Sim. Ele era menor ainda, ele jogava com as roupas coloridas, né? Ele tinha 1,67 de altura. E, assim, jogava, ele saía do gol como se nada fosse, fazia gol, ele era praticamente um goleiro. Mas ele já não artilheiro. jogaria hoje. Eu acho que ele não jogaria mais hoje. Ele foi muito mais pelo folclore, assim como o Higuita também, que era o goleiro da Colômbia, que também era um baixinho, que era todo... eles são inclusive contemporâneos, né? Fazia firula e fez aquela defesa do escorpião, que é sensacional no amistoso, né? Em Wembley, então aquela ali fica para a história, mas ele era muito mais um goleiro, ambos eram muito mais uns goleiros mais folclóricos e divertidos do que uns excelentes goleiros, vamos dizer assim. É verdade. Sabe, era legal de ver. Agora o Higuita, por exemplo, na Copa de 90, ele entregou uma bola pro Roger Milá para tentar fazer uma gracinha no meio do campo e a Colômbia foi eliminada por Camarões por causa de uma gracinha que ele fez. Então, hoje já não tem mais muito espaço para essa firula toda, né? É o esporte, até porque hoje também os marcadores estão em cima, né? A gente vê todo mundo pegando mesmo, né? Mas eu gostava de ver esses goleiros. Eu sempre gostei dessas coisas diferentes. É legal mesmo, só que hoje em dia não tem espaço. Não tem mais. Tanto que o Mário Balotelli, ele era um cara assim, tipo, que sempre gostava de comemorar com uma pose sério e fazia... Não sei se você já chegou a ver aquele gol que ele perdeu, um gol feito no Manchester City. Que ele chegou assim, dominou, tentou dar um calcanhar, só que falhou, né? Muita Daí firula. Ele tentava fazer gol de ombro. Assim, e aí ele foi até caindo conseguia. na carreira, tinha um cara com muito potencial e que se perdeu nas gracinhas, né? Só que o que eu acho que um jogador desses deve gostar é que assim, quando ele faz, vira uma coisa assim incrível. Tipo... No ano passado, eu acho, ele fez um gol que ele pedalou pra cima do cara, puxou pro lado e deu um chute de letra no cantinho. Que daí concorreu ao Puskás. É. Sim, e assim, imagina pra um jogador ver o gol dele concorrendo ao Puskás. Muito assim, legal, um né? estilo de jogo divertido e diferente. Muito legal, muito legal. Isso aí também, porque futebol é um entretenimento, né? Pra mim, que eu trabalho com música, pra mim o futebol é uma arte, né? Porque ele mistura toda a criatividade com dança, principalmente os jogadores sul-americanos, né? Hoje menos, porque os jogadores sul-americanos, infelizmente, eles estão indo embora muito cedo, os mais talentosos, né? Já vão para a Europa muito cedo e acabam se adaptando ao futebol europeu, né? Mas ainda tu vê muito nos times africanos, quando tem a Copa do Mundo, a gente vê muitas seleções africanas com bastante reverência jogando e jogando pra frente. Eu gosto muito dessa... Isso daí é uma coisa que eu não gosto de comentar, tá? Mas naquele jogo contra o Mazembe no Mundial, que o Inter perdeu, assim, tu viu a dancinha do goleiro? Eu lembro daquela dancinha. Então... Assim, Quem tudo não mais lembra, né? Claro que eu acho que tu lugares. lembra mais que eu, né? Mas eu lembro. E daí, assim, tipo, lá na Inglaterra, por exemplo, o Antony foi transferido pro Manchester United, né? Assim, ele sempre fazia aquele giro dele, que eu acho até um pouco desnecessário, só que a torcida caiu muito em cima do pé dele.
E daí o Scholes, que foi um dos grandes meio-campistas da história do Manchester United, chegou e criticou o giro dele, falou que assim o futebol é para ser jogado, e que não pode ter isso. Assim, ele até tá um pouco certo, só que os caras chegam e julgam, assim, quem joga Com irreverência. e esse estilo assim mais brasileiro, julgam a pessoa até a alma. Tipo, ali também tem o Paquetá, que faz a dança dele. E daí chegam lá na Europa e detonam ele, que futebol é uma coisa séria e que... Mas eu acho que tem uma diferença, Léo, que é assim, ó, no meu entendimento, tá? Por exemplo, naquele time muito vencedor do Barcelona, do Ronaldinho, ainda antes do Messi, o Puyol, que era o capitão do Barcelona, ele não gostava de gracinha. É verdade, ele não gostava Tem mesmo. umas cenas clássicas do Daniel Alves dançando e tal, pra comemoração de gol, que ele ia lá e puxava os caras e não deixavam dançar. Mas eu nunca vi ele pegando o Ronaldinho, quando o Ronaldinho dava 3 balãozinhos no adversário, por exemplo, e pedir para ele parar. Então eu acho que na Europa eles não gostam muito da comemoração, de fazer essa irreverência na comemoração. Agora, a irreverência jogando e sendo produtivo, aí eu não vejo eles reclamando. É verdade. Sabe? Então eu acho que tem essa coisa. Enquanto a bola tá em jogo, tu pode usar todas as tuas armas com a bola em jogo. Aí no momento que tu fez o gol, tu comemora, mas aí eles não gostam de dança, porque daí isso pode parecer que tu tá... Às vezes tu tá jogando na casa do adversário, pode parecer que tu tá provocando a torcida adversária, né? O mundo anda muito intolerante, então eu acho que eles não gostam muito dessas gracinhas na comemoração, sabe? Agora, no jogo... Eu acho que vale tudo, sabe? Eu acho que vale tudo, porque é o bonito do futebol. É legal tu ver um cara dando uma caneta, né? Ou dando uma meia-lua, um elástico. Eu acho bonito no futebol. Futebol é isso, né? É a arte pura. Eu falei no último episódio que o que eu gosto no futebol, e o que eu acho que a maioria das pessoas gostam, é ver o futebol arte. Claro. Porque, assim, tu vê um cara... Assim, tu já viu por que o Cristiano Ronaldo não dribla mais igual ele driblava quando era novo? Porque ele quer ser mais direto. Só que assim, o Cristiano Ronaldo, quando era driblador, assim, pelo menos eu ia gostar muito mais de assistir o Cristiano Ronaldo driblando do que o Cristiano Ronaldo de hoje, que tenta soltar uma pancada de fora da área. E assim, eu acho isso muito sem graça. E o Puyol, ele não só interferia nas comemorações, como também, assim, eu já vi uma cena dele com o Piquet, que o Piquet chegava, encontrava um objeto jogado dentro de campo e ia entregar mostrar, pro juiz, né? E daí ele jogou pra longe. É muito legal. Esse era um capitão mesmo, né? Um capitão mesmo. Esse foi um líder. Um verdadeiro líder. E esse cara, eu acho que tu tem uma lembrança bem legal dele num jogo mais importante da história do teu time, que ele caiu de bunda no chão, foi né? o Belete, eu acho. Não, no jogo do teu time. No jogo do teu time contra o Puyol, ele caiu de bunda no chão por causa de um drible do Yarley. Que daí o Yarley passou pro Gabiru e vocês fizeram 1-0. Quando o Gabiru pegou a bola, o Belete também caiu no chão. Então foram os dois, porque o Puyol passou batido ali pelo Yarley, né? Sim, quem é Puyol perto do Yarley? Aí já não vou. Essa eu não vou comprar, Léo. Essa aí eu não vou comprar. O Yarley foi um grande jogador. O Yarley jogou no Boca. E o Yarley, inclusive, um dos orgulhos da carreira dele é que um jogo que ele jogou com a 10 do Maradona. Ele jogou tanta bola que o Maradona estava no camarote dele lá na Bombonera e ele pediu a camisa do Yarley. É um dos grandes orgulhos da vida do Yarley. Não sei se tu sabia, mas isso é... Eu não sabia. O Yarley deu uma camisa dele, o Maradona entrou no vestiário e pediu a camisa do Yarley. Já pensou? Que legal, Que legal, hein? né? Porque, assim... Imagina o orgulho para um jogador assim que é idolatrado por um time inteiro, mas assim, tipo, imagina
um jogador igual o Diego Maradona, que É tem considerado pessoas, um deus na Argentina, né? é considerado um deus, e tem pessoas que dizem que ele é até melhor do que o Pelé, o próprio rei do futebol. E, assim, imagina tu ser um jogador e esse cara, o Maradona, pedir a tua camisa. Já pensou? E tu imagina pro Rivelino. Não sei se tu sabe quem é o Rivelino, que é um jogador que sei. jogou a Copa de 70, que ele era o ídolo do Maradona. O ídolo do Maradona? O ídolo do Maradona era o Rivelino. Meu O Deus. ídolo da vida do Maradona é o Rivelino. O Rivelino tá vivo ainda, ele sempre fala assim, porque imagina o orgulho, né? Sim. Que o Rivelino foi um grande jogador, ele chamava o Rivelino de patada atômica. Ele jogou na Copa de 70, ele era canhoto também, e o Maradona era fãzão dele. E o Rivelino até hoje, assim, ele fala, porque imagina o Rivelino já tem mais de 80 anos, e ele era tipo o ídolo do Maradona, já pensou? E o Rivelino não é também quem, assim, revolucionou o elástico? Foi ele, inclusive é exatamente isso, foi ele que revolucionou, porque o cara que inventou o elástico era um companheiro dele da base do Corinthians, que ele aprendeu, era um japonês até, e ele aprendeu e ele aperfeiçoou, e aí todo mundo conheceu, porque esse cara não teve muito destaque, esse jogador, que era parceiro dele da base, e o Rivelino virou tipo um ídolo mundial do esporte, né? Sim. E aí foi ele que mostrou esse drible pro mundo, que depois ainda o Ronaldinho fez muito, né? E o elástico, eu acho que muita gente também conheceu o elástico pelo Ronaldinho, né? É, porque o Ronaldinho usava bastante. Mas assim, agora a gente já perdeu o papo do Ju. Já fomos lá longe, né? É. Mas é que o futebol é tão legal que a gente... É o futebol, verdade. o assunto não termina nunca, é muito bom. Não termina nunca. Mas nós podemos voltar pro Juto que manda, né, Léo? Então, eu quero saber, assim, porque tu é um torcedor muito apaixonado, Muito. né? E tu é daqueles torcedores que pega e vai jogar como visitante, assim, assistir o jogo como visitante? Eu já fui muito, Léo. Assim, ó, eu, até por conta da minha profissão, eu tenho ido menos. Mas eu já viajei muito para ver o Juventude. Eu já viajei muito para ver o Juventude desde a minha adolescência. Eu tenho muito orgulho que eu sou dos fundadores da Mancha Verde, que é a torcida do Juventude, né? Sério? Eu sou um dos fundadores, e eu, na época da Mancha, ou antes mesmo, que eu já era de uma outra torcida, que era a Força Jovem, eu viajei pelo estado todo. E depois na Mancha eu viajei, quando o Juventude subiu, eu fui muitas vezes para Porto Alegre ver o Ju e Grêmio, Ju e Inter, e fui para São Paulo ver Ju e Corinthians, Ju e Palmeiras. Eu viajei muito para ver o Ju. Hoje eu viajo menos, porque normalmente eu estou trabalhando, né? Eu trabalho com música, e essas datas aí no final de semana normalmente eu estou ocupado, né? Mas eu já viajei muito para ver o Ju. Nossa, assim, o quão apaixonado tem que ser o cara pra ir em outro estado ver o time do coração, porque assim, se já é meio complicado ir pra Porto Alegre ver o Inter, assim, tipo, eu sempre fico muito enjoado no carro, é bem ruim pra mim. Imagina se eu fosse pra São Paulo ver o Inter, assim, seria uma experiência inesquecível e muito diferente. É bem diferente, mas depois fica legal, porque assim, ó, essas coisas elas ficam na nossa mente, né, Léo? Então eu me lembro que eu fui ver em 2008, eu fui assistir Ju e Corinthians, eu e um amigo meu só, em São Paulo, só tinha nós dois de torcedor do Juventude. E nós fomos de ônibus pra lá, só pra ver o jogo. Então, tipo, levar umas faixas, daí a torcida do Corinthians começa a provocar, dizer que vão nos pegar na saída, pegam a gente na saída. Sério? Da gente toma um safanão, mas daí tu entra consegue se escapar, e aí depois tu lembra disso a vida toda, assim, porque tipo, poxa, eu fui lá, representei, vi o Ju, perdemos, que foi um saco, mas essas histórias elas ficam. Eu fui para Curitiba, fui para Florianópolis, eu fiz muitas viagens para ver o jogo. Assim, essa torcida do Corinthians e do Flamengo é muito louca. Elas são uma torcida gigante e apaixonada, né? É, mas assim, sinceramente, eu acho a torcida do Flamengo, assim, aquela que vai no estádio, não. Mas a torcida do Flamengo, a maioria é muito modinha. Assim, porque
tenho mais flamenguistas, assim, fora do Sudeste, não do Sudeste, mas fora do Rio, do que dentro do Rio. Porque, assim, quem geralmente torce pro Flamengo é os catarinenses, que não tem time, os nordestinos. Só que, assim, os nordestinos têm ali o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Vitória, que, assim, não são, assim, times tão bons assim. Só que eu, mesmo assim, tipo, torcendo pra um time pequeno, assim, se eu morasse no Nordeste, ou em Santa Catarina, melhor, e morasse em Floripa, seria uma grande chance de eu torcer pra Avaí ou Figueirense, porque, assim, eu acho que essa torcida é ingrata, isso sim. Porque o time, se o time tá pelo menos na série B, ou C até, já vale a pena ver, porque a tua cidade sendo representada. Assim, eu não conseguiria, mesmo se o Inter fosse um timeco, eu não conseguiria torcer pro Flamengo, porque não é, né, o meu time, não é do meu estado. Isso aí tem muito a ver. Isso aí, essa torcida do Flamengo, ela começou a crescer bem naquele período que eu te falo que passava os jogos do Flamengo na Rede Globo. Eu assistia, foi o primeiro time que eu torci. Só que aí eu tive a oportunidade de ir pro estádio. E tem muita gente que não vai pro estádio, né? Às vezes é um time de interior, uma torcida. Porque uma coisa é o cara que mora em Salvador torcer pro Bahia, né? Outra coisa é um cara que mora em Feira de Santana, ou mora numa cidade do interior da Bahia, que às vezes não tem a oportunidade de assistir e acaba sendo um torcedor que a gente chama de torcedor de sofá, né? Que o cara vê pela TV e aí acaba se apaixonando pelo time que passa na TV. Sabe? Então tanto que, por exemplo, no Paraná, as torcidas do Atlético e do Curitiba, principalmente a do Paraná um pouco menos, elas são torcidas que elas estão em Curitiba, porque o sul do Paraná torce para Grêmio e para Inter e o norte do Paraná torce para os times de São Paulo ou Rio, principalmente os de São Paulo. Mas as pessoas de Curitiba que têm a oportunidade de ir ao estádio, elas torcem ou para o Atlético Paranaense, o Furacão, ou para o Coxa, né, o Curitiba, ou ainda o Paraná, que é um pouco menor, bem menor a torcida, que é uma junção, né, do Pinheiros e o Colorado, né, o Paraná. Eu acho que ir pro estádio faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque eu não era fã do Inter. Na verdade, eu gostava mesmo era do futebol europeu. Eu ficava assim, porque tu assistindo vê na TV. Vídeos de curiosidades. Quando passava um joguinho, eu assistia um pouco, eu acompanhava e eu pensava, que legal, né? Só que daí o meu pai quis me levar pro Beira-Rio. E aí que tu se apaixona. Mais ou menos, né? Porque a minha primeira ida pro Beira-Rio foi triste. Perderam, Léo? A gente perdeu com 1 a menos pros caras e de virada. Sabe como foi? Como foi? Eu lembro, assim, de cada detalhe. O Inter começou no comecinho do jogo fazendo um gol de pênalti com o Edenilson. E daí, naquela hora, a torcida foi a loucura. 12 minutos de jogo, o Bustos deu um chutaço na gaveta sem ângulo e fez um golaço. E eu comecei a pular na arquibancada, porque 2-0 aos 12 Hoje minutos. Não tem erro. Assim, tava perfeito. Eu até falei, é o melhor dia da minha vida, eu falei pro meu pai. E daí, no final do primeiro tempo, a gente levou o gol do 2-1. O Inter fez um gol que não valeu, eu não lembro porquê, do alemão. Era contra o Botafogo o jogo. Eu já tinha identificado. Eles fizeram o 2-2 e depois o 3-2. E eu fiquei, meu Deus, não pode terminar assim, pelo menos um empate. 48 do segundo tempo. Cruzamento na área, mercado de cabeça, é gol. E daí, meu Deus, naquela hora a gente foi a loucura. Beleza, um empatezinho tá bom. Impedimento.
E assim, foi tão triste, porque não parecia impedido. E quando a gente chegou em casa, a gente foi ver se estava impedido. Não estava impedido. Mas não estava impedido mesmo. Dava pra perceber. E o VAR devia ter chamado. Aquilo foi muito ruim. Eu saí do estádio chorando aos prantos. E ainda que depois a gente abriu a rádio e tinha o Potter falando. E aquilo foi até específico demais pra ser verdade. Ele falou: coloradinho ou coloradinha, se hoje foi a primeira vez que você foi pro estádio, saiba que você foi batizado. Isso aqui é o Internacional. Ele sempre vai te decepcionar. Não sempre, mas ele vai te decepcionar. Já deixando bem claro que eu tô vivendo até hoje. Tu viu só? Mas calma, Léo, que ainda tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Inter nunca... Fica tranquilo que tem a Copa do Brasil, o Inter vai pegar o Ju e aí a gente vai dar a chance do Inter te decepcionar de novo. Fica bem tranquilo. Aí tu não fica só naquela vez, daí tu já supera essa. Tu já supera essa vez, já fica decepcionado de novo. Aí tu tipo assim, já não é mais o batismo, é tipo a primeira comunhão. Sabe o que eu posso fazer? Se eu vejo que tá ruim o jogo pro Inter, eu não olho pra TV. Boa. Eu fico o dia todo sem olhar pra TV, vou dormir tranquilo, de boa. É isso aí, Porque, como diria aquele ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade, Léo. Então, daí eu só que, Léo, olha só, o futebol é assim, ó. Eu fui em 99, porque eu brinco muito contigo, a gente brinca, porque a gente é amigo, né? Lógico. Sim. Eu fui em 99, eu fui ver o Ju e Inter no Beira-Rio, com a certeza de que o Juventude não ia ganhar do Inter porque tinha empatado em casa. E eu fui com a certeza que o Juventude ia lá, mas eu ia lá, achava que o Juventude ia fazer bonito e que eu ia lá porque eu sou juventudista, porque eu tinha que estar lá. Mas eu achava que nós não ia ganhar. E eu fui pra lá e o Juventude ganhou de 4-0 do Inter. Foi na Copa do Brasil de 99. 4-0? 4-0. A semifinal da Copa do Brasil de 99. Peraí. Eu li uma matéria sobre esse jogo, não foi aquela faixa? Eu já sabia. Eu já sabia. É isso aí. Foi tu que levantou? Não foi, mas eu fiquei com inveja, eu queria ter sido. E em 2008, o Juventude na final do Gauchão ganhou o primeiro jogo aqui, de 1-0, aqui em Caxias, né, de 1-0, e eu fui pro Beira-Rio com a certeza de que nós iríamos ganhar do Inter. E o Juventude perdeu de 8-1 pro Inter. Então, o futebol... E eu não me tornei nem mais juventudista por causa que ganhou de 4-0 e nem menos juventudista porque o Juventude perdeu de 8-1. Sim. A gente é porque é. A gente não é porque ganha ou porque perde. Sim. A gente é porque a gente ama aquilo. Na verdade, o meu pai, sinceramente, ele não queria que eu fosse colorado. Inclusive, ele me manteve longe por um bom tempo do Inter. Porque ele falou, não chega a torcer pro Inter porque tu vai sofrer. Mas a gente sofre, mas a gente sofre por uma coisa que vale a pena, a gente sofre por amor. Agora não tem mais volta, eu sou Inter e mais nada. É isso aí, Léo. Porque não tem como voltar atrás. Não, depois que o cupido ali do clube te flecha o coração, não tem mais por onde fugir, é até o final agora. E voltando para aquele assunto da raça, né, assim... Não que tenha sido raça, mas às vezes os times pequenos acabam brilhando muito. Tipo o Bayer Leverkusen esse ano, né? Com o Xabi Alonso, que criou um esquema tático incrível, que inclusive eu lembro que no final do primeiro turno da Bundesliga, a concorrência era entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. E assim, a diferença não era muito grande. Se o Bayern ganhasse, assumia a liderança. E daí todo mundo achando, agora o Bayern vai, né, vai dar
assim, vai fazer parar, né? Tudo aquilo que eles estavam fazendo e assumir a liderança e ganhar o campeonato como acontece todo ano. E daí o Bayer Leverkusen chega lá e ganha de 3-0. E continua o campeonato inteiro invicto, praticamente. Eu acho que não perdeu nenhuma, né? E eu gosto muito, eu fiquei muito feliz com essa campanha do Bayer Leverkusen, também por quebrar essa hegemonia, né, do Bayern de Munique, mas porque o Xabi Alonso, para mim, ele foi um dos grandes volantes que eu vi jogar na minha vida. Eu achava ele muito bom jogador, né? Ele foi campeão do mundo, né, com a Espanha em 2010. Sim. E ele era um jogador elegante, assim, um jogadorzaço. E ver ele conseguir ser um treinador também tão bom quanto ele era como jogador é uma coisa que eu fico feliz, assim. E dá pra ver que ele entende. Entende da coisa, mas ele já era um jogador, um jogador muito, muito inteligente, né? E ele aprendeu tudo ali. E ele é um grande treinador também. Acho muito legal. Né? Esse troço de ex-volante espanhol que vira treinador já é um pouco familiar, né? É verdade. Com o Pepe Guardiola. É verdade, olha aí, ó. E agora o Xavi, né? O Xavi no Barcelona, né? Também, esses jogadores, porque esses jogadores eles jogam de frente, né, pro campo, eles vê todo o jogo, né? Eles jogam numa posição que exige muito da visão de jogo, né? Eles vê tudo o que tá acontecendo, né? Se o cara tem visão de jogo, ele também consegue criar uma tática. Exatamente. Com certeza, exatamente. Porque, assim, se o cara ele tem visão de jogo, de posicionamento do time, ele consegue criar uma tática envolvente. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Faz mesmo. Assim, outra história assim é do Leicester em 2016, né? Porque tinham acabado de subir da Championship, né? Championship, que é a segundona, né? Lá na Inglaterra. E no primeiro ano de Premier League, chegam com um time com Kanté, que era um desconhecido, Mahrez, que era um desconhecido, e o próprio Schmeichel, né? O filho. Um filho. E assim, eles conseguem fazer um feito incrível, porque subir e logo depois que sobe ganhar um campeonato tão competitivo como a Premier League, né? O Leicester, aquele ano, foi um ano mágico, 2016, né? Porque os jogos do Leicester eles eram normalmente de manhã, no sábado, né? Porque tem o fuso horário. E eu acordava cedinho. Às vezes eu tocava na noite, assim, ficava tocando. Na época eu ainda fazia muito barzinho. E eu, a partir da metade do campeonato, quando eu vi que aquele time tava ainda na liderança, ali brigando com os grandes, eu comecei a assistir todos os jogos do Leicester. Na época passava na ESPN, né? Ainda hoje passa o campeonato inglês na ESPN. E eu assistia e eu fiquei apaixonado por aquele time, né? Principalmente pelo Vardy, né? Além dos jogadores que tu citou, o Vardy, um centroavante que chegou a jogar a 4ª divisão do campeonato inglês, estava lá. Inclusive o Vardy é uma história linda que o Leicester caiu e ele foi para a 2ª divisão com o Leicester. Ele continua no Leicester até hoje, né? O Vardy. E o Drinkwater também, eu gostava muito desse jogador. Eu gostava muito de ver o Leicester e eu, assim, eu tava torcendo pelo Leicester, torci muito, e quando eles ganharam aquele campeonato eu fiquei muito emocionado. Depois teve a festa, o Andrea Bocelli foi cantar, porque ele era amigo do treinador do Leicester, né, o italiano, né? Então eu fiquei assim, foi um ano mágico, assim, das coisas mais lindas que eu vi no futebol foi aquele campeonato que o Leicester ganhou. Eu amei aquilo, amei mesmo. Isso é muito legal mesmo, porque um time pequeno ganhando a Premier League é como se o Juventude fosse inusitado. Campeão do Campeonato Brasileiro. É uma coisa que não é quase inimaginável. É quase inimaginável. Mas o Juventude tá indo bem, então. Mas ser campeão brasileiro é quase impossível. É uma coisa assim de. Já é muito difícil pegar o G4. Não, se o Juventude ficar no G4... Seria um milagre, não? É quase impossível do Juventude. O Juventude ficar na 1ª divisão já é um feito. Que esse ano nós vamos conseguir. Mas é bem difícil. E conseguir, de repente, tu ser o melhor, tu tendo gigantes como Manchester City, Manchester United, Liverpool. É uma coisa de louco. Arsenal, meu Deus, aquilo ali foi uma história assim linda, um capítulo único assim da história do futebol. Eu acho
Assim, é como, sei lá, o Ascoli fosse campeão do campeonato italiano. Ou, sei lá, a Almeria fosse campeão da Espanha. Deixar para trás o Real Madrid e Barcelona. É muito difícil. É uma coisa que acontece uma vez na vida. E aquele ano aconteceu e eu fiquei, assim, muito emocionado. Foi um título que eu fiquei, assim, tão feliz quanto se fosse... Não tão feliz como se fosse do Ju, mas eu fiquei bem emocionado mesmo. Isso é muito legal mesmo. E agora que eu lembrei de uma coisa bem importante. Diga lá. Eu tenho aqui um presente Opa! pela tua participação, que é essencial. Que ótimo! Poxa, Léo, muito obrigado. Olha que linda essa camisa. Gurida, olha que linda essa estampa. Olha aqui, mostrando pro pessoal. Que legal, muito obrigado. Eu também te trouxe um presente. Sério? Claro. Eu te trouxe um presente do meu amado Juventude aqui. Meu Deus! Que eu trouxe uma camisa que os jogadores usam no aquecimento. Que eu achei bem bonita essa camisa, tá? E aí é pra ti também. Espero que tu goste. E também trouxe alguns adesivos e alguns mimos aí pra ti. Essa é a camisa que os jogadores usam no aquecimento dos jogos. Antes dos jogos, eles estão sempre com essa camisa. Que legal, hein? Valeu! Valeu! E também tem ali mais alguns adesivos e coisas do Ju ali que eu trouxe pra ti. Mas depois tu olha. Não, já vou olhando. Vai olhar agora já? Amar a juventude, odiar o racismo. Viu? Isso aí. A vida por essas cores. Que bacana. Tem vários ali. Depois Olha, tem mais ainda. Não, eu trouxe um monte de coisinha ali pra ti. Contra o futebol moderno. Isso aí é mais uma piada, que o Juventude é o time do futebol raiz, né? E alguns símbolos ali, tem um adesivo da 1913, que é a marca lá do Ju, né? Que faz a camisa, que 1913 é a data da fundação do Juventude, 1913, né? É a marca própria do Juventude que faz essa camisa e faz o uniforme que o Juventude joga. É um dos poucos times no Brasil que tem a marca própria, né? Sim. Muito obrigado, eu amei, valeu muito, amei também participar aqui contigo e essa camisa eu vou guardar com muito carinho. Muito obrigado. Muito obrigada também. E, assim, como tu é um músico muito, muito, muito bom, reconhecido em Caxias inteiro, né? Eu sei que tu até fez uma música, né, pro Ju. Pode cantar um pouco dela? Claro, com o maior prazer, né? Eu vou cantar a música que eu fiz com a minha parceira Tita, que nós fizemos quando o Juventude trocou o gramado. Em 2008, o Juventude fez uma reforma grande lá no Jacone, e eles pediram... Quando teve o jogo da volta, que o Juventude teve que jogar alguns jogos lá no campo do Caxias, porque o campo do Ju estava sendo reformado. E no jogo de volta do Jacone, quando nós voltamos para nossa casa, o presidente, na época, pediu para a gente fazer uma música, sabendo que nós éramos muito juventudistas, para ser apresentada naquele dia. E para o meu prazer, para meu orgulho, essa música ela toca no estádio até hoje, quando o Juventude entra em campo. Que massa! E quando sempre no intervalo ela toca, quando acaba o jogo ela toca, e isso é um motivo de muito orgulho para mim. Então eu vou cantar, o nome da música se chama Juventude para Sempre e Somente. Vou cantar. As coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que eu levo gravado no peito, e eu peço e exijo respeito, é o meu coração verde e branco em listras verticais. Não importa se você prefere assistir das cadeiras, camarote geral, ferradura ou nas sociais. O que vale é teu sentimento e lembrar-se a cada momento que o coração é verde e branco em listras verticais. E a papada levanta seu grito, juventude é amor infinito, juventude para sempre, somente. E a papada levanta seu grito, juventude é amor infinito, juventude para sempre, somente.
Juventude é a vida da gente. Esse Palmas! é o nosso Ju. Esse é o nosso Ju. Esse é o grande amor da minha vida, o meu amado Juventude. Não, agora eu vou ter que te dar um abraço. Eu vou querer esse abraço aqui. Muito obrigado, eu amei estar aqui contigo, muito obrigado. Desejo toda a sorte no mundo do teu podcast, eu amei participar. Obrigado. Só me convidar mais vezes, que a gente vem aqui mais vezes, que é um prazer trocar ideia e tu tem um talento aí, é muito legal ver assim, tu novinho e sabendo tanto de futebol. Tu tenho certeza que teu podcast vai cada vez mais para cima. E desejo toda a sorte do mundo e só me convidar que a gente volta. Muito obrigado, mas talento mesmo é tu, né? Que entende isso tudo de futebol e ainda canta um absurdo, então... Querido. Parabéns pra ti também. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um agradecimento a Grunge Design por ter feito esse escudo lindo, esse logo lindo. E obrigado também à gravadora Jardim Elétrico por ter fornecido esse espaço maravilhoso, essa poltrona super confortável e até a aguinha, né? Então, eu gostaria de encerrar por aqui o nosso episódio 2 com o Rafa Gubert. Tchau!